Capítulo 7 Lago Central 1 Lago Central. Era a área dentro da floresta primordial onde se podia encontrar os itens de grau mais alto, mas simplesmente chegar lá era bem arriscado. Era preciso cruzar hordas de monstros, e apesar dos cogumelos fantasmas serem bem efetivos nos níveis mais baixos, havia um limite para quantos monstros eles poderiam escapar da detecção. Eu também tive muitos problemas naquela época. De qualquer forma, o Lago Central era apenas o destino final, e ele não tinha pressa de chegar lá imediatamente. Podemos lutar para chegar lá. Eles tiveram que abater o número esmagador de monstros, usando a oportunidade para crescer em força também. Levaria alguma preparação antes que a operação corresse bem. Totem do caçador. Tipo, consumível. Efeito, mais 20% de agilidade para aliados em um raio de 10 metros, 2 horas. Flauta do caçador. Tipo, instrumento musical. Classificação, I. Durabilidade, 700, não pode ser reparado. Efeito, monstros são atraídos pelo som da flauta. Tambor de guerra. Tipo, instrumento musical. Classificação, I. Durabilidade, 800, não pode ser reparado. Efeito, mais 20% de força e vitalidade para aliados em um raio de 12 metros. Isso deve ficar bom. A partir do terceiro dia, era possível escolher seus itens de recompensa diária com base nas contribuições. 10 Hunter Totens, embora fossem meros consumíveis, seus efeitos valiam mais do que a pena. Equipamentos desnecessários seriam apenas um fardo. Uma coisa era armazená-lo dentro da bolsa do sábio, e outra era usá-lo livremente em combate. O equipamento que era armazenado no cinto do gladiador podia ser acessado a qualquer momento, mas esse não era o caso da bolsa. De qualquer forma, além das peças ocultas, a utilidade dos itens regulares não seria tão alta, então era melhor investir em itens que pudessem dar suporte ao seu crescimento no curto prazo. Vamos começar aqui. Uyuki reuniu o grupo ao seu redor enquanto ativava o totem. Uma aura azul se espalhou, aumentando a agilidade de todos em 20%. Devo começar? Uma mulher, Songana, piscou inocentemente enquanto perguntava. Uyuki assentiu de volta e ela começou a tocar sua flauta de caçador. Uma melodia pacífica ecoou pelas árvores, mas não demorou muito para fazer efeito. Cruru. Um grupo de goblins furiosos apareceu. Eles estavam equipados com vários itens que os faziam parecer um grupo de caça. Assim que a estudante do ensino médio, Yuga Yong, os viu, ela começou a bater no tambor com um galho que havia pegado ao longo do caminho. Uma aura vermelha se espalhou, aumentando a força e a vitalidade de todos em 20%. Se você seguir o plano, ninguém se machucará. Ao que os membros do grupo de Uyuki acenaram de volta. Na verdade, o plano não era nada extravagante. Consistia apenas em eliminar os monstros que chegavam enquanto protegiam a retaguarda em Songana e Yukayong. Buffs são cruciais em batalhas em grupo. Era a principal razão para trazê-los. Se ele fosse lutar sozinho, ele precisaria estar constantemente vigiando-os, mas com o buff, pelo menos, eles agora poderiam cuidar de si mesmos. É um pouco chato, mas... Considerando que ainda era cedo, valia a pena investir algum esforço em treiná-los, em vez de arrastar pesos mortos o tempo todo. O plano era começar com a área relativamente fácil dos goblins e, então, trabalhar para níveis mais altos de dificuldade. O Uyuki caminhou até os goblins que se aproximavam, empunhando um facão em cada mão. Li Jae-sung sentou-se no cadáver de um goblin enquanto tentava recuperar o fôlego. Ele olhou para a espada longa e o escudo de ferro em suas mãos, seu corpo completamente exausto. Bom trabalho a todos. Songana disse enquanto olhava para seus companheiros de equipe. Ela ainda parecia surpresa com o que tinha acabado de acontecer. Era uma colina inteira de corpos de goblins. Um número ridículo, especialmente considerando que apenas 2 horas haviam se passado. Existe algum segredo para lutar tão bem? Huang Dongguan perguntou ao Uyuki enquanto ele casualmente mexia em seu relógio de aventureiro. Não foi bem uma batalha, mas sim um massacre unilateral. Foi bem emocionante assistir o Uyuki despachar sozinho tantos goblins. Apenas aumente suas estatísticas. Uma resposta direta, mas o Uyuki sentiu que era a mais honesta. Se você não tem experiência, então precisa tentar qualquer coisa. No final das contas, as estatísticas são apenas mais um recurso para usar.
Mais tarde, a habilidade se tornaria mais importante, mas não tanto nesses estágios iniciais, onde suas estatísticas desempenharam um papel muito mais significativo. Suas estatísticas aumentam conforme você mata mais monstros. Sim, mas eles têm que estar em um nível semelhante ao seu. Este era um mundo baseado em um sistema de jogo, então o senso comum não se aplicava necessariamente. O Hulk então aproveitou o intervalo para ensinar ao seu grupo o básico de estatísticas. Entendo, então conforme a agilidade aumenta, sua percepção melhora. A resistência mágica está relacionada ao espírito, obrigado por compartilhar. Enquanto todos os membros do grupo balançavam a cabeça, Songana entregou algo ao Hulk. Isto é comestível. Cogumelo palhaço. Se ingerido em pequenas doses, ele age como um alucinógeno, mas pode ser um veneno letal se alguém comer muito. É usado em alquimia, mas é perigoso para iniciantes experimentarem. Songana imediatamente deixou o cogumelo Clau cair no chão, seu rosto ficando azul de preocupação. O Hulk então começou a pegá-lo e entregou a ela um cogumelo Ghost. Se você se encontrar em uma situação difícil, use-o para diminuir sua presença, isso pode salvar sua vida. Oh, posso ter mais um? Eu tenho uma irmã. Vou considerar se você tiver algo útil para negociar. A lei da troca equivalente. Ele não estava planejando dar nenhuma esmola, preferindo ser rigoroso para que eles aprendessem essa regra básica. Então o que acontece com isso? Ela tirou um pergaminho de sua bolsa de couro. Magia de fogo, raio de fogo. O Hulk olhou para ela surpreso. Onde você conseguiu isso? De um baú de tesouro que encontrei na floresta. Ela realmente teve muita sorte de encontrá-lo enquanto simplesmente coletava lenha perto do acampamento. Embora fosse um item decente, o Hulk balançou a cabeça. Você deveria usá-lo. Mas você é o único mago no grupo, faz sentido que ele esteja com você. Para os pergaminhos obtidos na floresta, as habilidades poderiam ser dominadas imediatamente. O Hulk se certificou de que ela aprendeu a habilidade Raio de Fogo e então lhe entregou outro cogumelo fantasma. Ainda não é hora de me concentrar em magia. Geralmente, um aventureiro só podia ter duas classes. Se incluíssemos o Elixir do Paraíso que poderia ser encontrado no Lago Central, então um máximo de 4. Ainda assim, a classe Mago não era algo que ele considerasse absolutamente necessário. Se ele aprendesse a habilidade Raio de Fogo, havia uma boa chance de que a classe Mago Aprendiz fosse imposta a ele. Só vou me contentar com aulas ocultas. Qualquer outra classe mundana tornaria seu retorno sem sentido. O Hulk então se levantou e exclamou. Arrume suas coisas, ainda temos um longo caminho a percorrer. Sua decisão de ser o líder deste partido foi um investimento planejado de sua parte. Ele queria nutrir uma força confiável que estaria ao seu lado. O Hulk não queria liderar o acampamento inteiro, então ele decidiu criar Jae-sung para esse papel. Ele não queria que o falso Magwangpil, que só parecia respeitoso em sua presença, acabasse comandando as coisas. Ele até me ajudou naquela época. A longo prazo, ele sabia que investir em Lee Jae-sung certamente valeria a pena. Ele tinha todas as qualidades certas para a liderança, o que o tornava um representante adequado. Ele estava planejando colocá-lo na posição de liderança depois dessa aventura no Lago Central. Eles serão minha força de elite. Apesar da agenda exaustiva, os membros de seu partido seguiram suas instruções sem nenhuma reclamação. Tudo por causa de sua firme determinação em se juntar a ele em primeiro lugar. É tudo por hoje. Todos soltarão um suspiro de alívio ao ouvir o Hulk encerrar o dia. Lee Jae-sung imediatamente se sentou enquanto tentava recuperar o fôlego. É ótimo estar vivo. Eu sinto o mesmo, embora Shun Hulk tenha matado a maioria deles sozinho. Huang Dongguan olhou para o Hulk. Ele sentiu que estava em um nível completamente diferente, um que ele nunca seria capaz de alcançar. Você não está cansado? Ainda é administrável. A força física de Hulk era bem alta devido aos objetivos severos que ele havia estabelecido para si mesmo. Vendo os cadáveres de aranhas gigantes empilhados, Huang Dongguan mostrou a língua enquanto perguntava. Quais são suas estatísticas atuais? Segredo. Não apenas as estatísticas, mas qualquer informação do relógio do aventureiro era pessoal e não deveria ser compartilhada casualmente, então o Hulk garantiu que os membros de seu grupo também soubessem disso. Eu concordo, você não pode confiar completamente nas pessoas, mesmo que estejamos nos aventurando juntos.
É isso mesmo, ainda no outro dia. Enquanto os outros conversavam entre si, ele aproveitou o tempo para analisar seu próprio status. Shun Woo-yuki. Trabalho, aventureiro humano. Título, Explorador lendário, aumento de 20% na taxa de queda de itens de monstros, aumento de 20% na percepção e velocidade quando estiver em um local histórico. Estatísticas. Força, 18 mais 5, adaga vampírica. Vitalidade, 16 mais 5, cinturão do gladiador. Destreza, 17 mais 3, machete preto, mais 3, machete preto. Inteligência, 9. Espírito, 12. Ainda não cheguei lá. O crescimento de suas estatísticas foi o dobro do que da última vez, e as estatísticas adicionais de seus itens ajudaram muito. Somente efeitos passivos de itens que estão em um slot serão registrados. Era outra razão pela qual seu cinto era tão útil. Qualquer item que aumentasse a quantidade de slots era muito procurado. Como esperado, a inteligência não aumentou muito. Embora ainda houvesse algumas maneiras de aumentar sua inteligência, tendo desistido da magia, suas opções eram bastante limitadas. Seu espírito, no entanto, havia crescido muito bem, já que ele estava constantemente se esforçando ao máximo. Parece que estamos dentro do cronograma. Levaria mais 3 dias para chegar ao Lago Central. Eles não podiam demorar muito, pois haveria outras equipes mirando lá também, o que poderia complicar as coisas. Peguem o saque rapidamente e vamos continuar andando. Vamos voltar para o acampamento. O Yuki balançou a cabeça em resposta à pergunta de Songana, enquanto apontava para os arbustos. Vamos encontrar uma refeição adequada. Você não pode repor sua saúde simplesmente contando com as rações de combate. Isso significava que eles estariam caçando animais normais, em vez dos monstros usuais. Os membros do grupo assentiram e seguiram atrás dele. Vamos comer javali no jantar. O Yuki disse enquanto jogava uma lança nos arbustos. Logo depois, um guincho de porco ecoou na floresta. Todo monarca estava sempre à procura de talentos, e o Yuki não era exceção. Ele examinava cuidadosamente os muitos aventureiros no acampamento base durante a noite, tentando encontrar qualquer um que fosse particularmente habilidoso. Ele se concentrou principalmente naqueles que não sobreviveram no passado, devido à sua falta de familiaridade com eles. E o Kaiyong é definitivamente habilidoso em magia. Apesar de ser a primeira vez que ela encontra magia, ela demonstrou alta sensibilidade. Embora ele não tenha perguntado a ela sobre isso, seu status inicial de inteligência provavelmente era bem alto. Ela conseguiria chegar ao segundo nível. As classes não seriam fixas para sempre. Mesmo depois de mudar de aventureiro humano para mago aprendiz, se alguém fosse qualificado, poderia alcançar uma classe mais alta como mago real ou arquimago. Estou mais preocupado com Songana. Embora ela estivesse se saindo muito bem para uma menina de 9 anos, ela ainda não havia aprendido nenhuma habilidade mágica nem escolhido nenhuma classe. Como ela faz parte do meu grupo, vou ajudá-la em seu caminho. Eu sei de algo que seria muito útil para ela. Pode acabar sendo um bom investimento, pelo menos será benéfico para Yu Kaiyong também, não ser retido por ela. O que você está fazendo? O Yuki perguntou a Songana enquanto entrava na tenda. Ela e Yu Kaiyong estavam quase prontas para dormir. Olhando meu diário de aventureiro, Songana respondeu. Sua mão direita, que estava mexendo em seu relógio, segurava um anel de goblin que aumentava sua força em mais 2. Era a recompensa por completar a conquista de matar 100 goblins, e poderia ser obtida simplesmente fazendo parte do grupo, e não necessariamente completando a ação sozinho. Pegue isso. O Yuki entregou-lhe um pergaminho. Magia de cura, cura. Ele recebeu isso ao matar Jang Taeseok. Na melhor das hipóteses, ele só conseguia curar ferimentos leves, mas ainda era útil no início. Só tenho este anel agora. Está tudo bem, pense nisso como se eu estivesse fazendo um investimento. Ok, obrigado. O Yuki saiu da tenda após certificar-se de que ela aprendeu a habilidade corretamente. Li Jeaseong, que estava esperando por ele do lado de fora, perguntou curiosamente. O que você quer dizer com investimento? Você descobrirá mais tarde. Focar apenas na sobrevivência durante seu tempo nesta floresta seria um erro. Uma competição intensa os aguardava depois disso e o tamanho das facções só aumentaria. Para se preparar para essa eventualidade, ele teve que começar a aumentar suas próprias forças desde o início.
No passado eu só pensava em sobreviver sozinho. Ele não tinha a mentalidade de um monarca desde o começo, o que o fez perder muita coisa. A força de alguém ainda era muito importante, mas construir uma força não podia ser negligenciado. Eles serão meus primeiros 10 subordinados. Conforme eles continuavam a arriscar suas vidas em inúmeras ocasiões, sua taxa de crescimento também disparava. Ele tinha grandes expectativas sobre eles e estava disposto a nutri-los, especialmente com relação às habilidades, é claro, desde que eles nunca lhe dessem as costas. Com força esmagadora, qualquer um pode destruir ou roubar dos outros. Por outro lado, liderar pelo exemplo e obter o respeito e a admiração dos outros, esse era o caminho correto para quem desejava desafiar o trono divino. Isso tudo faz parte do seu plano? Claro. O Will que olhou para Lee. Eu nunca faço nada que não me beneficie.